Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos instantes, você não precisa fazer nada. Nada para resolver, nada para controlar. Antes de continuar, feche os olhos e apenas perceba a sua respiração. Sem mudar, sem ajustar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés. O corpo entra em um estado profundo de descanso. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado
mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta.
talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés. O corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço.
A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés. O corpo entra em um estado profundo de descanso. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora.
As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita.
Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se
sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve, quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso.
A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força.
Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve, quase não há pensamentos, quase não há corpo, apenas presença. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve.
Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar.
Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta.
Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui,
Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam.
Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora.
As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar.
A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam. Os dedos se soltam. Os ombros cedem suavemente. O rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força.
Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza, a mandíbula se desprende, da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado. A mente fica leve.
Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. Se sua mente ainda está acelerada agora, se o corpo não conseguiu desligar sozinho, fique aqui. Nos próximos minutos, você não precisa fazer nada, nada para resolver, nada para controlar. Essa prática foi criada para ajudar seu corpo a desacelerar naturalmente e conduzir sua mente passo a passo a um descanso profundo, seguro e restaurador. Apenas permita. Respire de forma natural, sem tentar controlar, sem esforço. A cada expiração, algo se solta. Talvez um músculo, talvez um pensamento, talvez uma sensação antiga que já não precisa mais estar aí. Permita. O ar entra levando tranquilidade. O ar sai, levando embora qualquer resquício de tensão. Sinta o peito se expandir suavemente e depois se esvaziar, como ondas calmas em um mar tranquilo. O corpo reaprende a descansar. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe que o corpo encontre sozinho a posição ideal. Não há postura correta. Há apenas a postura que permite descanso. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. A superfície abaixo de você acolhe completamente. Não há nada para segurar, nada para vigiar, nada para resolver agora. As mãos relaxam, os dedos se soltam, os ombros cedem suavemente, o rosto se suaviza. A mandíbula se desprende. Da cabeça aos pés, o corpo entra em um estado profundo de descanso. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem e passam. Você não precisa segui-los. Eles se dissolvem sozinhos. As imagens do dia ficam mais distantes. As vozes se afastam. As preocupações perdem força. Agora, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Entre uma respiração e outra, existe um espaço, e nesse espaço existe paz. O corpo fica pesado, a mente fica leve. Quase não há pensamentos. Quase não há corpo, apenas presença. A noite te acolhe. O silêncio te envolve. Você está seguro. Você está amparado. Não há nada a fazer agora.
não há nada a decidir. O sono se aproxima de forma gentil, sem esforço, sem resistência. Enquanto você dorme, o corpo se regenera, a mente se reorganiza. Tudo encontra seu lugar natural.